Sabe, existe uma história, uma daquelas bem antigas, sobre um homem que teve a fé testada de um jeito que a gente mal consegue imaginar. Mas olha, essa não é só uma história sobre dor. É uma história que esconde um segredo poderoso sobre força e propósito. Hoje, a gente vai mergulhar fundo no mistério de Jó. Imagina a cena. Um homem que, num piscar de olhos, num único dia, perdeu literalmente tudo. E essas são as primeiras palavras que saem da boca dele. Não é uma maldição, não é um grito de raiva, é uma bênção. Parece coisa de louco, não é mesmo? É exatamente essa a pergunta que vai nos guiar. A história de Jó não é só sobre o porquê do sofrimento, mas sobre o que acontece quando a nossa fé é empurrada até o limite máximo. E para a gente entender o tamanho da queda dele, primeiro a gente precisa ver o quão alto ele estava. Então vamos lá. Quem era esse tal de Jó? Antes da tempestade toda, a Bíblia descreve a vida dele como algo que, sinceramente, muitos de nós sonharíamos em ter. Uma vida que, por fora, parecia perfeita. E essa perfeição era bem visível. Jó não era só um cara bom, um homem de bem. Ele era absurdamente rico. Tenta imaginar isso hoje. Um multimilionário com milhares de animais, uma família enorme e feliz e uma reputação, olha, impecável. Parecia que nada no mundo podia abalar a vida dele. E é bem aqui que a história dá uma virada de 180 graus. O que Jó nem sonhava é que, lá numa dimensão que a gente não vê, a vida dele estava prestes a virar o centro de uma conversa celestial. Um diálogo entre Deus e uma figura que a gente conhece como o acusador. Então, o ponto central é este. O acusador joga um desafio na mesa. Ele basicamente diz que a fé de Jó é interesseira. Ele só é fiel porque Deus deu tudo para ele. A acusação é bem clara. Tira as bênçãos e a fé vai junto. Confiante na integridade do seu servo, Deus permite o teste. E ali começa a batalha pela alma de um homem. A partir daquele momento, o que era um dia comum se transforma num pesadelo. E a velocidade, a brutalidade com que tudo acontece é simplesmente avassaladora. O horror da situação se desenrola em questão de minutos. Chegam 4 mensageiros, um na cola do outro, cada um com uma notícia pior que a anterior. Antes que Jó possa sequer processar a perda de todo o seu patrimônio, vem a notícia final, a mais cruel de todas. Seus 10 filhos, todos mortos de uma só vez. A dor é indescritível. E quando parecia que nada mais podia piorar, o inimigo lança um novo desafio. Dessa vez, o ataque não é no que Jó tem, mas em quem ele é. O próprio corpo dele é tomado por feridas terríveis. Aquele homem, tão respeitado, agora está ali, sentado nas cinzas, se raspando com um caco de telha. No auge da sua agonia, o golpe emocional vem de quem menos se espera. A esposa dele, também completamente destruída pela dor, não fala por maldade, mas por puro desespero. Para ela, a morte parecia a única saída daquele sofrimento. Mas a resposta de Jó mostra a profundidade da fé dele. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos tão bem o mal? Quando a notícia da tragédia se espalha, 3 dos seus melhores amigos vêm para consolar. Elifaz, Bildade e Zofar. Eles se sentam com Jó em silêncio por 7 dias, dividindo a dor dele. Mas, quando eles começam a falar, o que era para ser consolo vira uma tentativa enorme de explicar o que não tem explicação. Cada amigo vem com uma teoria. Elifaz diz que é Deus corrigindo algum pecado escondido. Bildade é ainda mais duro, chegando a insinuar que os filhos de Jó morreram por causa dos pecados deles. E Zofar o acusa na cara dura, dizendo que o castigo dele está até leve. Eles tentam encaixar a dor de Jó numa caixinha lógica, sabe? Mas para ele, as palavras dele só machucam mais. E, no entanto, no meio de toda essa escuridão, do desespero, das acusações, Jó solta uma das declarações de fé mais poderosas da Bíblia inteira. Mesmo sem ter resposta nenhuma, mesmo se sentindo abandonado, ele se agarra a uma esperança que não se abala. A certeza de que, no fim, a justiça ia aparecer. Depois de tantos discursos humanos, cheios de teorias e acusações, a história chega no seu clímax. O próprio Deus responde. Mas não do jeito que Jó ou os amigos dele esperavam. A voz dele vem de dentro de um redemoinho, uma manifestação de poder e majestade que muda tudo. A primeira coisa que Deus diz não é uma resposta, é uma pergunta que vira o jogo. Em vez de explicar o porquê do sofrimento de Jó,
Deus desafia a própria ideia de que Jó poderia entender os planos divinos. E com essa pergunta, Deus muda completamente a perspectiva. A conversa não é mais sobre a dor de Jó, é sobre a imensidão da sabedoria e do poder de Deus, algo que a nossa mente nem consegue alcançar. É como um convite para Jó olhar para além do próprio umbigo e contemplar a grandeza da criação. Deus não dá respostas prontas, mas lança uma enxurrada de perguntas. Perguntas sobre as estrelas, a neve, os oceanos, os animais selvagens. Cada pergunta serve para mostrar o quão limitado é o nosso entendimento. A mensagem é clara. Você não consegue entender nem as coisas que você vê, como espera entender os meus propósitos. O discurso de Deus atinge Jó em cheio. Ele não ganha as respostas que ele tanto procurava, mas recebe algo muito maior, uma revelação. E essa revelação leva ele a uma transformação que prepara o terreno para sua restauração completa. Essa é a verdadeira virada de chave. Jó percebe que, antes, ele tinha um conhecimento de Deus que vinha dos outros, um conhecimento teórico. Agora, passando pela dor e por esse confronto, ele tem uma experiência real, íntima, transformadora. Ele não precisava de uma explicação, ele precisava de uma revelação da presença de Deus. E isso foi o suficiente. Depois dessa reconciliação, Deus não só devolve a vida de Jó, mas a dobra. Seus bens são duplicados, ele ganha uma nova família e vive mais 140 anos em paz. É uma restauração completa, em dobro. Isso nos deixa com a pergunta final, né? Qual foi a verdadeira recompensa? A fortuna que voltou em dobro ou a fé que foi completamente transformada? A história de Jó nos revela um segredo poderoso. Talvez o objetivo do sofrimento não seja encontrar respostas, mas encontrar a presença de Deus no meio das perguntas. E essa pode ser a maior restauração de todas. Se essa história mexeu com a sua forma de ver as coisas, já se inscreve aqui no canal para mais análises como esta, onde a gente desvenda os segredos por trás das grandes narrativas. Um abraço e até a próxima!